Shalom Adonai. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. É com muita alegria em que entramos ao vivo neste programa Momento da Palavra. Um programa que transmite um culto ao vivo para alcançar a sua vida, a sua família e que possa trazer paz na sua casa. É uma honra, é uma grande alegria esta oportunidade de estarmos aqui alguns minutos reunidos ao vivo para fazer este culto, um culto de paz, de esperança, trazendo ensinamentos bíblicos para as nossas vidas, para que possamos nos fortalecer, que possamos gerar um evangelho de atitude, um evangelho que nos dê força e coragem para que prevaleça a boa e suave e agradável vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com muita humildade e simplicidade que estaremos aqui reunidos com os povos espalhados pelos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Que Deus possa lhe trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra que venha a confortar seu coração, mas a gerar atitude de fé, atitude de decisões importantes, de grandes responsabilidades que você precisa tomar neste momento. Eu saúdo você com a paz, a alegria e o amor do Espírito Santo. Nos ajude a compartilhar este culto. As redes sociais estão sendo alcançadas, o Facebook, o YouTube. Este programa é transmitido ao vivo para que você possa receber a palavra de Deus. Estamos sendo bloqueados, estão bloqueando as nossas visualizações. Muitos dos ouvintes que acompanham o Momento da Palavra nesses 2 anos não estão recebendo as nossas visualizações, porque as redes sociais estão nos bloqueando. Então você que está aí assistindo esse culto ao vivo agora, compartilhe este culto, compartilhe essa palavra. Vamos tirar esse bloqueio aí que a internet tem nos colocado. Vamos alcançar vidas. Estamos mais em 50 países falando do amor de Deus. Compartilhe esse culto para que possamos vencer esse bloqueio das redes sociais. Nós não estamos aqui trazendo nada que destrua. Nós estamos trazendo algo que reconstrói as famílias, e isso incomoda muitos. Então nos ajude a compartilhar esse culto com seus grupos aí. Você pode ser um canal de multiplicação. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar agora. Vamos clamar agora. Deus está indo na sua casa. Nós somos a Igreja Móvel. Estamos aqui reunidos para falar do amor de Deus. Vamos clamar agora. A igreja que ora, a igreja que se ajoelha, a igreja que se prostra ao Deus de Israel, derruba os sambalates, os filisteus, os egípcios, homens e mulheres que se prontificam a ajoelhar, clamar, jejuar, se consagrar, orar, louvar, adorar, obedecer ao Deus de Israel. O gigante não vai resistir. O mar vai abrir e a fornalha não vai te queimar
e o leão vai jejuar para não te comer, para não te ferir, não te arranhar e não te matar. Homens e mulheres que se ajoelham e clamam, seus filhos voltam, sua esposa volta à casa do Pai. Vamos vencer essa batalha orando, meu irmão e minha irmã. Vamos vencer os principados, vamos vencer as feitiçarias, macumbarias, vamos vencer o gafanhoto, o devorador, o emigrador, o cortador, o devastador, o orugo, o pulgão, a locusta, joelhos prostrados. Vamos ter atitude, crentes. Crentes em Cristo é povo de atitude. Atitude de ver o mar abrir, atitude de ver a botija transbordar de azeite. Vamos ter atitude para ver a panela transbordar de farinha. Vamos ter atitude de levantar o cesto com 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar para mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. Vamos ter atitude para colocar as mãos aonde tem escassez e acontecer prosperidade. Vamos ter atitude para impor as mãos e curar câncer, curar as depressões, curar a ansiedade, curar a leucemia, curar a hipertensão, curar o derrame. Vamos ter atitude de orar e ressuscitar o morto. Vamos ter atitude de orar e fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o aleijado andar, se levantar. A igreja precisa retornar à igreja primitiva, a igreja de atitude, a igreja de profetizar, a igreja de atos proféticos, a igreja de fé, a igreja de clamor. Vamos ter atitude de reconstruir os muros que caíram das nossas vidas e Deus quer que nós reconstruímos. Vamos ter atitude de orar e ver o filho pródigo voltar. Vamos ter atitude de orar e ver a mulher estéril engravidar e ser mãe de filhos. Vamos ter atitude de clamarmos e ver homens velhos serem pais de crianças, de filhos. Vamos ter atitude de chamar o emprego, de chamar os recursos financeiros. Vamos ter atitude de sermos abençoados com o princípio da sabedoria e da paciência. Vamos ser uma igreja reunida, uma igreja de atitude, um evangelho de atitude, um evangelho que o clamor passa o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Vamos ser uma igreja de um evangelho de atitude, de um evangelho que se lê a Bíblia e ouve o Pai falar, o grande eu sou falar. Vamos ter atitude de quando nós adorarmos ao Deus de Israel, nós sabermos que Ele está ouvindo as nossas adorações, os nossos clamores ao Deus de Abraão, ao Deus de Sara. Vamos ter atitude de multiplicar esse culto, porque o Facebook tem nos bloqueado, não está avisando as visualizações, as pessoas não estão recebendo, e você pode ter atitude de compartilhar esse culto com 5, 10, 100, 1000 pessoas agora. Vamos ter atitude de saber o tempo certo de falar e de calar. Vamos ter atitude de saber o tempo certo de ir e de ficar. Vamos ter atitude de sabermos o tempo certo de pensar do que nós temos que fazer, aonde nós temos que ir e a quem ir. Vamos ter atitude de silenciar quando é para silenciar e ver Deus manifestar o poder dele. Uma igreja de atitude é uma igreja transformada, é uma igreja convertida. Pai amado, Pai querido, visita este homem, esta mulher neste momento, nesta nação aonde chega esta palavra. Visita esse pai, essa mãe, esse filho, esta filha. Visita esta família, Senhor, aqui e aí. E traz, meu Pai, uma palavra de fé. Uma palavra de força, Senhor.
uma palavra de esperança, Senhor. Responde às nossas orações de atitude, Pai. A oração de atitude, a oração que ora e que crê que no tempo certo o Senhor vai resolver. Vem, Senhor, e nos visita, Pai, e nos abraça. Derrama o teu bálsamo consolador sobre as famílias agora, aqui e do outro lado, onde chega esse culto. E entregamos as nossas vidas e este culto ao Senhor, meu Pai. Meu irmão e minha irmã, evangelho de atitude é um evangelho de fé. Evangelho de atitude é um evangelho de saber falar na hora certa e se calar na hora certa. O evangelho de atitude é saber que Deus nos justifica. O evangelho de atitude é amar quem nos odeia e perdoar quem não nos perdoa. O evangelho de atitude, a oração sempre termina com esta palavra: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O evangelho de atitude é o evangelho que primeiro é Deus. Primeiro é Deus acima de todas as coisas. O evangelho de atitude é o evangelho que busca as coisas do céu. O evangelho de atitude é o evangelho que clama para um Deus invisível, um Deus que ninguém vê fisicamente, mas é um evangelho de atitude que crer naquilo que não vê. O evangelho de atitude é o evangelho que sabemos que ele ressuscitou. O evangelho de atitude é o evangelho que sabemos que ele está sentado ao trono e o teu filho Jesus está ao teu lado intercedendo por mim e por você. O evangelho de atitude é o evangelho que fala o que o coração está cheio, a boca fala o que o coração está cheio. O evangelho de atitude é um coração de amor, é um coração de misericórdia, é um coração de perdão, é um coração de sabedoria, de paciência e de fé. O evangelho de atitude transforma o nada em tudo. O evangelho de atitude transforma o escravo em governador. O evangelho de atitude fala para a prostituta: volte, não peques mais. O evangelho de atitude, ele fala com aleijado, com paralítico, com cadeirante, com quem está de bengala ou de muleta: levanta e anda em nome de Cristo. O evangelho de atitude é o evangelho que não julga, que não aponta, que não acusa, mas que ora, que ama e que perdoa e que estende a mão. O evangelho de atitude é o evangelho de sim, sim e não, não. E hoje a nossa passagem na Bíblia está no livro de 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Completai o meu gozo, para que sintaios o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O evangelho de atitude é o evangelho que você vive o amor, vive o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. De quem, igreja? De Cristo Jesus. O evangelho de atitude está aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Vivendo o amor de Jesus Cristo, tendo bom ânimo, não te mandei eu, não te enviei eu, tenha bom ânimo. Sentindo as mesmas coisas que Cristo sentiu: amor, misericórdia, benignidade, longanimidade. O evangelho de atitude, nós temos que sentir o que Moisés sentiu em frente ao mar. Moisés sentiu a obediência de ter uma atitude, de tocar nas águas. O evangelho de atitude, o evangelho do homem na Bíblia chamado Jó. Jó teve atitude de clamar, de orar sobre as cinzas. O evangelho de atitude teve Abraão, de obedecer a Deus na sua maior luta para levar Isaque aonde tinha que levar.
o evangelho de atitude, o evangelho de Maria, a mãe de Jesus Cristo de Nazaré. Acreditou que quem a engravidou foi o próprio Pai, o Criador, o Deus de Israel, botando no ventre dela Jesus Cristo de Nazaré. E ela sim deixou a gestação acontecer e gerou Jesus e cuidou de ti. E Jesus, o evangelho de atitude, é o evangelho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabia que ele estaria com ele, tomando as atitudes certas, como o quarto homem na fornalha. O evangelho de atitude não fugiu da fornalha, não fugiu da cova dos leões, o Daniel. Sabia que ele estaria ali dentro, tendo a atitude de tomar o leão. O evangelho de atitude, Neemias reconstruiu o muro em 52 dias, no 25º dia do mês de Elul. O evangelho de atitude do homem Neemias não parou para conversar com Sambalate. Quando um homem e uma mulher vivem o evangelho de atitude, faz como Neemias, não para o que Deus mandou para fazer, não para no meio da estrada para conversar com fofoqueiro, racista, caluniador, com mentiroso. O evangelho de atitude, ensinado em Neemias, com uma mão reconstrói a promessa e com outra mão com a espada na mão para lutar contra os Sambalates. Sambalates mandaram o recado para Neemias: desce que nós queremos conversar com você. Mas Neemias estava vivendo o evangelho da atitude. Não vou parar o que Deus mandou eu fazer para eu conversar com um fofoqueiro, com quem não serve a Deus, com quem não entende os mistérios de Deus, com quem não obedece a Deus. E você que está sendo alcançado, Deus te mandou fazer algumas coisas e você está tendo a atitude errada de querer se reunir com quem fala mal de você, de teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Você está tendo atitude para ficar ligando para as pessoas e falar: não fui eu, não é assim. Não perca tempo com isso. Isso não é para o povo de Deus. O povo de Deus não tem que ter atitude para abrir uma câmera nas internet e ficar se justificando. O evangelho de atitude nos ensina como o apóstolo Paulo ensinou. Estão te perturbando, estão querendo te parar, estão querendo te atrofiar, estão querendo atrasar o que Deus fez, está fazendo o que é na sua vida. Tenha o evangelho de atitude do apóstolo Paulo. Sacode a poeira, se afasta e fui, vaza. Eu não perco tempo com Sambalate. Eu não perco tempo com egípcios. Eu não perco tempo com fariseus. Eu tenho um evangelho de atitude na minha vida. O evangelho de atitude é entender que esta palavra aqui são pérolas. Não são para ser lançadas a porcos. Existem pessoas que Deus fez promessas. Manda ir para um lugar, manda fazer algo, no meio do caminho, tem a atitude de conversar com Sambalate, com egípcio, com sodomita, com fariseu, atrasa a obra, atrasa o milagre. O evangelho do cristão de atitude deixa o povo falar, deixa o povo fofocar, deixa bater tambor com o teu nome aí, comida na boca do sapo, deixa falar o que quiser de mim e de você. Se você tem vida com Deus, se você é servo, é serva de Deus, se você vive em consagração de santificação, você tem que ter a atitude do evangelho de Cristo. Sacode a poeira, não conversa com Sambalate, não senta com fariseu, não senta com mentiroso, não perca tempo com esse povo.
Deixa esse povo inventar, falar, caluniar, te processar, deixa fazer o que quiser. Se você tem vida com Deus, se você é um homem arrependido, se você é uma mulher arrependida, deixa botar fogo no mar, deixa queimar o mar, mas não queima o peixe é você, o fogo não lhe queima. Tem um evangelho de atitude, não confronte os seus inimigos com as mesmas armas dele. Não perca tempo em ligar para seus inimigos, para seus amigos, falar, não fui eu, não fale que não foi você, não faça nada. Tem um tribunal de atitude no céu, tem um juiz de atitude no céu, tem um engenheiro de atitude no céu, um arquiteto, um médico, um cientista. O leão da tribo de Judá é o leão de atitude. O Emanuel de atitude é o Deus conosco. Quando você se identificar como mulher e homem de um evangelho de atitude, você vai sacudir a poeira e deixar esse povo que está lhe perturbando. Sai, vaza, fui. Fui para onde? Para onde Deus mandou. O evangelho de atitude. Chega na cozinha, vê um pãozinho, vê um peixinho, uma creme crack. O evangelho de atitude abre o armário da cozinha, a despensa, vê 4 fiapos de macarrão, 2 centímetros de açúcar, 1 tiquito de sal. O evangelho de atitude chega na cozinha, pega o bujão de gás, parece uma pena, acabou o gás. O evangelho de atitude abre a despensa, 3 caroços de feijão, 2 de arroz, 1 ovo na geladeira. Aí você tem a atitude de levantar tudo para o alto e multiplicar tudo. Ter para você, para os teus, para os vizinhos e para mais de 5.000 pessoas. O evangelho de atitude é Deus bater na porta da tua casa agora, com este culto agora, e falar: meu filho, minha filha, bate o bolo hoje, bate. Faz o bolo do pouquinho que você tem, o bolo da fé, o bolo da adoração, e entrega a Deus. Depois volte para seu quarto, que quando o dia amanhecer, está tudo multiplicado. O evangelho de atitude ensina em Filipenses 2:2, amor, ânimo. Não pode viver sem amor e sem ânimo. Você tem que amar, você tem que ter ânimo e sentir a mesma coisa que Jó sentiu. Deus vai me curar, Deus vai me restituir, Deus vai me exaltar. Você tem que sentir a mesma coisa que Moisés sentiu em frente ao mar, a sensação de ver o mar abrir. O evangelho de atitude, você tem que sentir a mesma coisa que Ana sentiu. Deus gerou no ventre dela a promessa dela. O evangelho de atitude, o evangelho do pai, do filho pródigo, enquanto o filho estava nas drogas, nas cocaína, no tráfico, na prostituição, nos roubos, assaltos, nos bordéis, nos álcools. O pai do filho pródigo estava em casa fazendo o que Deus mandava, cuidando do outro filho, da lavoura, dos funcionários, esperando em Deus. Aí o pai do filho pródigo viu a atitude da fé dele, continuou plantando, arando, gradeando, jogando semente na terra, irrigando, esperando a chuva cair e colhendo os frutos, vendo os animais crescerem. Sabe por que teve um bom animal para matar para o filho pródigo? Porque o pai do filho pródigo teve a atitude de alimentar as ovelhas, de alimentar o gado, de alimentar as galinhas, de alimentar os animais. Por isso que ele disse: vai lá no campo, pega o melhor animal, não é aleijado, não é coxo, não é doente, não é ferido e não é magro. O pai do filho pródigo teve a atitude de alimentar os animais, porque
porque sabia que um dia teria o culto de ação de graça. E quando ele ouviu e viu o filho pródigo voltar, ele viu que a atitude dele gerou a volta do filho dele. E ele tinha lavoura para dar ao filho, ele tinha animal para dar ao filho. O pai do filho pródigo tinha roupa preparada no guarda-roupa. O pai do filho pródigo tinha anel separado para o filho. O pai do filho pródigo tinha amor e tinha ânimo para ter fé e esperar o filho voltar. O pai do filho pródigo não teve que mandar abrir uma loja, um shopping para comprar roupa, anel, sandália, sapato. Estava tudo guardado em algum lugar, ou no baú, no guarda-roupa, ou na mala, ou no quarto. Estava tudo guardado para quando o filho tomasse a atitude de voltar à casa do pai, à casa de Deus, à casa da obediência. Tinha anel, sandália, sapato, animal, tudo. Você tem separado a roupa do teu filho, da tua filha. Você tem separado o anel de teu filho, da tua filha. Você tem separado a sandália, o sapato de teu filho e de tua filha. Você tem separado já um alimento para fazer o culto de ação de graça de teu filho e tua filha que está voltando. Você tem separado a roupa de cama do teu marido, a toalha da tua esposa, a roupa dela, a roupa do teu marido que está na rua com a prostituta, com a Jezabel, e vai voltar para você, homem e mulher. Você tem preparado a casa limpa, varrida, aspirada, escovada, encerada para o seu marido voltar, sua esposa voltar, seus filhos voltarem. Você tem tomado essa atitude para quando seu filho voltar, o seu marido, sua filha, o seu esposo, sua esposa, não encontrar a casa empoeirada, suja, roupa amarrotada. Prepara tudo que está voltando, que é teu. Tem atitude de olhar para o alto e ver que do alto vem o meu e o teu socorro. O evangelho de atitude olha para o céu, sem ouvir nada, sem ver nada, e declara: eu tenho atitude de crer que é do alto que vem o meu socorro. O evangelho de atitude ainda faz fogo cair do céu. O evangelho de atitude recebe uma notícia ruim, uma notícia de morte. E aí você tem o evangelho da atitude, você olha para o alto e diz: Senhor, tenho te servido, meu Pai. Senhor, tenho te adorado. Me dê mais anos de vida como o Senhor deu a Ezequias. Aí o seu evangelho de atitude retrocede a sombra 10 graus e lhe acrescenta mais quantos anos for necessário em minha vida e na tua vida, para o nome de Deus for glorificado em mim e em você, nos meus e nos teus. O evangelho de atitude toca nas vestes do mestre e cura fluxo de sangue, câncer, AIDS. Toca na fé no nome dele, Cristo. Toca na Bíblia, toca nas palavras levadas a ele: Senhor, tu é rei, tu é Senhor. Esse é o evangelho de atitude. A igreja precisa despertar e sair do evangelho da preguiça, da omissão. O evangelho será que pode? Será que Deus faz? O evangelho da atitude: Deus pode, Deus faz, Deus faz e Deus pode. O evangelho da atitude tem ânimo no meio da tristeza, tem amor no meio das guerras e o mesmo sentimento de Cristo, de fé, de força, de resiliência. O evangelho de atitude. Compartilha este culto. Você pode compartilhar esse culto agora. Você pode mandar esse culto para as pessoas agora, para as pessoas terem atitude de fé. O evangelho de atitude é quando alguém vira para você e diz: está tudo acabado na tua vida. Você teve uma fé irresponsável, uma fé errada. O evangelho de atitude é quando você ouve as piores atrocidades
dizendo que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que esse milagre não é para você. Mas você vive o evangelho da atitude, o evangelho de José do Egito, de escravo a governador, o evangelho de atitude de Davi, do campo com animais a rei, o evangelho de atitude de uma menina desconhecida, escondida na casa de um tio, e vira rainha do rei de Radassa para Ester. O evangelho de atitude, 4 dias morto, mas tem atitude para falar, tira a pedra e sai para fora, Lázaro, e ressuscita. Aonde estão os povos, as famílias do evangelho de atitude? O evangelho de atitude é quando Satanás fala, comete suicídio, tira a tua vida, e você pensa em tirar a sua vida. Aí você diz ao diabo, eu vivo o evangelho de atitude, o evangelho da superação, da resiliência, do impossível acontecer. O evangelho de atitude vê a árvore, a figueira não florescer, não dá o teu fruto, mas está louvando como Abacuque, adorando. O evangelho de atitude serve a Deus não pelo que Deus dá, pelo que Deus é de maravilhoso. O evangelho de atitude é sim, sim, não, não. Mesmo sobre tortura, mesmo perdendo tudo, a verdade prevalecerá para quem crê no evangelho de atitude. O evangelho de atitude. Manassés, filho do rei Ezequias, foi preso por desobedecer a Deus e na prisão se arrependeu. Teve a atitude de dizer, Senhor, sou Manassés, desobedeci o Senhor a minha vida quase toda, estou preso em um presídio, me arrependo, uma atitude. E Deus naquele momento abriu as celas, perdoou Manassés e governou com autoridade, com unção do Espírito Santo de um homem arrependido. O evangelho de atitude tira o que está em coma da UTI, ressuscita o morto do caixão, tira o preso da cadeia, do presídio e faz um novo homem, uma nova mulher. O evangelho de atitude não fica olhando para o passado de quem caiu, de quem pecou. Olha para o presente daquele homem, daquela mulher arrependida e um futuro brilhante de Deus na vida daquele novo homem, daquela nova mulher. O evangelho de atitude, Joel capítulo 2, versículo 27 e 28. Sonharão velhos, jovens, vai dançar, profetizar, jovens e velhos, vai dançar, profetizar, vai ter visão. O evangelho de atitude, a pele pode estar com aparência de velho, mas dentro é jovem, tem vigor de garotão, de garotona. O evangelho de atitude é o evangelho do pouco se transformar no muito e do pequeno ser grande. O evangelho de atitude, mesmo com pouca voz na garganta, Deus usa para falar por misericórdia. O evangelho de atitude olha para o alto e fala, Senhor, eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Faz chover, Senhor, faz que chove. O evangelho de atitude atravessa os desertos mais fervorosos, mais quentes durante os dias e mais frios durante a noite. Mas o evangelho de atitude tem fé em ver a nuvem para proteger o sol como um sombreiro, um guarda-chuva, e à noite uma coluna de fogo como aquecedor e um GPS, um mapa, uma bússola para guiar.
O evangelho de atitude não tem medo de nada, porque sabe que Deus é tudo. O evangelho de atitude não amaldiçoa ninguém. O evangelho de atitude é radical, combate o pecado, radical, não aceita o pecado, mas ama o pecador, estende a mão para o pecador, levanta a mão para o pecador. O evangelho de atitude não levanta calúnia, fofoca, não defama ninguém. O evangelho de atitude não se auto-justifica, porque sabe que a atitude de Cristo é que vai justificar eu e você. O evangelho de atitude sabe que Deus deixa tudo ficar impossível. Céu ficar fechado, mas tem a atitude de saber que Deus abre o céu e faz o impossível acontecer. O evangelho de atitude continua no barquinho, no mesmo barquinho, com tempestades, temporais, ondas altas, mas não larga o barco, porque sabe que a atitude de Cristo é a mesma, tem atitude para acalmar mares e ventos. O evangelho de atitude volta para o mesmo lugar, naquelas águas profundas de ondas altas, aonde não pescou o peixe durante a noite toda. E Deus disse: volte, não guarda a rede, lança a rede à direita no mesmo lugar. Aí vem a atitude dos cardumes obedecer, a atitude da voz de Deus: enche as redes, enche os barcos de peixe. O evangelho de atitude transforma a lama em mananciais. O evangelho de atitude faz rios no deserto, rios nos ermos, faz árvores, palmeiras, cidra nascer nos desertos. O evangelho de atitude, 1000 anos nós acreditamos que é apenas uma madrugada, é uma noitezinha curta, e no dia amanhecer vem a atitude do céu de me honrar e de te honrar, honrar os meus e honrar os teus. O evangelho de atitude é não aceitar droga, maconha, cocaína, vinho com álcool. O evangelho de atitude é não fazer sexo antes do casamento. O evangelho de atitude não precisa acender vela para Deus responder. O evangelho de atitude não precisa beber vinho com álcool, cerveja, uísque, cachaça, caipirosca, conhaque, bacardi. Não precisa. O evangelho de atitude não precisa tatuar o nome de Cristo e de ninguém, porque a atitude de Deus na Bíblia: não marcai teus corpos. O evangelho de atitude vê a roupa que sai para não sair como prostituta e prostituto. O evangelho de atitude não vende o corpo, não vende o sexo, não se prostitui, não adultera, não tem amante. O evangelho de atitude é incorruptível, não busca riquezas por corrupções. O evangelho de atitude não adultera, não engravida amante, não abandona a esposa para viver com a pombagira. O evangelho de atitude reconhece que pecou, se arrepende e Deus transforma no novo homem, numa nova mulher. Mas o evangelho de atitude larga amante, tem atitude de largar amante para voltar para o marido ou para a esposa. O evangelho de atitude se arrepende das drogas, mas não usa mais drogas, não trafica. O evangelho de atitude diz que se arrependeu de beber vinho com álcool, mas não bebe mais vinho com álcool. O evangelho de atitude olha para o cigarro e diz: me perdoa, mas eu te largo porque estraga o meu corpo. O evangelho de atitude é arrependimento e renúncia do pecado. O evangelho da atitude é quando você está fraco, mas Deus te faz forte.
O evangelho de atitude é quando você é ferido na alma, quando fere os teus que mais você ama dentro da tua casa, mas você tem a atitude de não parar de pregar o evangelho, de não parar de adorar e de louvar o Senhor, e de estender a mão aos cansados e aos aflitos e aos necessitados, porque você sabe que Deus tem a atitude de trazer o que é teu e o que é meu de novo, a trazer vida e prosperidade e santidade. O evangelho de atitude sabe que é melhor viver com pouco na mão, mas com Deus, do que viver com muito no mundo, mas sem Deus. O evangelho de atitude sabe que humildade e temor é sabedoria para o Senhor. O evangelho de atitude sabe que quando crer no Deus de atitude, na mão direita Deus bota longevidade de vida, saúde, acrescenta anos de vida, e na esquerda riqueza e honra. O evangelho de atitude de um homem, de uma mulher de atitude em Cristo, lê a Bíblia, não esconde a Bíblia como livro de cabeceira de cama. O evangelho de atitude não cobra, não estipula valor para pregar, para adorar. O evangelho de atitude não cobra para orar. O evangelho de atitude, de graça, a atitude de Deus me deu, de graça eu tenho atitude de passar de graça. O evangelho de atitude não estipula ofertas em envelopes marcados. O evangelho de atitude é para hoje, porque ontem já passou e para colhermos amanhã. O evangelho de atitude faz o humilhado ser exaltado. O evangelho de atitude abre as gavetas, pega os seus papéis, os seus processos, pega tudo que é teu, que estava amarrado nas trevas, e destrava e te honra com tudo arrumado, todo o seu direito é teu e meu. O evangelho de atitude incomoda o juiz daquela viúva, e ele disse: vou liberar essa mulher porque eu não aguento mais, vou dar favorável à causa dela. O evangelho de atitude visita o juiz que você precisa para liberar a tua bênção e a minha. O evangelho de atitude, tudo fica escuro, mas ele é a luz do mundo e lâmpada de nossos pés. O evangelho de atitude ensina a crente de atitude a não falar com pessoas erradas todos os sonhos que Deus te entrega. José do Egito teve a atitude contrária ao evangelho de Deus. José do Egito teve a atitude errada. Contou os sonhos para os 3 irmãos que eram inimigo dele e ele não sabia. Meu irmão e minha irmã, tenha o evangelho do atitude. Não conte os sonhos de Deus para as pessoas erradas, porque as pessoas erradas vão ter a atitude de querer te barrar, te vender como escravo e te aprisionar, te caluniar. Cuidado com quem você conta os teus sonhos. Cuidado com quem você compartilha a tua intimidade. Você pode estar compartilhando com um povo que não tem atitude de santificação, de temor ao Senhor. O evangelho de atitude não se preocupa com o que o povo fala, com o que o povo pensa, porque sabe que o mais importante é a atitude do que Deus pensa de mim e de você. O evangelho de atitude não arma forca para ninguém, porque aqueles que armam forca para homens e mulheres de atitude em Cristo, as forcas vão enforcar quem fez a forca. Se estão querendo botar você na fornalha, lançar os seus e você na cova dos leões, ou preparando forca,
Se prepare, porque Deus vai ter atitude para enforcar quem fez tua forca, e os leões vão devorar quem te lançou na cova, e o fogo vai queimar quem quis te queimar. O evangelho de atitude é justiça infalível, é amor imensurável, amor ágape. O evangelho de atitude não olha para o relógio Cronos, não vive uma vida só racional. O evangelho de atitude é o espiritual acima de tudo, e o relógio é a atitude do Kairos de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, no dia de Deus, no culto de Deus, na madrugada de Deus, na cozinha com Deus, no quarto de guerra com Deus, na sala com Deus, na cama com Deus, na bicicleta com Deus, no ônibus com Deus, no trem com Deus, no avião com Deus, no banheiro com Deus, na cozinha com Deus. É o evangelho do tempo de Deus. O evangelho de atitude mata o mal, ressuscita o bem. O evangelho de atitude traz o pássaro para te alimentar como alimentou Elias. O evangelho de atitude faz fogo cair do céu ainda para destruir os falsos profetas de Baal. O evangelho de atitude não aceita o aborto, não aceita o racismo, não aceita a homofobia, mas combate a prática de homossexualismo e lesbianismo com atitude de amor. O evangelho de atitude é inegociável. É inegociável. O evangelho de atitude não negocia com o mundo, não é sócio do mundo. Não tem aliança com o mundo. O evangelho de atitude é saber que Deus chega na hora certa, no tempo certo, com os anjos certos, e libera o que é meu, o dos meus, o que é teu e os dos teus, os dos seus. Compartilhe esse culto, tem atitude, estão nos bloqueando nas redes sociais. Eu estou recebendo notícias que as pessoas não estão sendo convidadas. Porque nós começamos a incomodar. Começou a alcançar milhares, milhões de pessoas. E a rede social teve a atitude de nos bloquear. Então vamos ter atitude agora, vamos compartilhar o culto. É para Deus. O evangelho de atitude vai te dar o que é novo e o que é melhor. O evangelho de atitude, você vai para a tua cama hoje crendo que você vai sonhar com sonhos de Deus. O evangelho de atitude, você vai dormir hoje o sono da atitude, o sono reparador e do justo. Vai reparar todo o seu cansaço e vai lhe dar as notícias de justo, as tuas bênçãos de ser justo. O evangelho de atitude, crer que Deus devolve o que é teu e o que é meu e acrescenta o dobro para mim e o dobro para você. O evangelho de atitude, crer que Deus não chega antes e nem depois, chega na hora, durante a situação, durante o clamor, durante o gemido, durante a oração, durante a santificação, durante a consagração, ele chega durante a obediência. O evangelho de atitude não sacrifica, obedece. O evangelho de atitude vai ver o pecador, a pecadora, arrependido e arrependida, ser exaltado e exaltada. O evangelho de atitude vai incomodar o teu que está lá fora, os seus que estão lá fora, e vai queimar com a atitude de ser cristão e cristã e trazer de volta para a tua casa.
O evangelho de atitude, ele faz silêncio. Deus tem atitude de silenciar para você, para no silêncio ele ir chamar o que é teu. O evangelho da atitude é saber que no silêncio de Deus não é abandono, é trabalhar para mim, para os meus, para você e para os seus. O evangelho de atitude é preparar no meio do deserto o meu banquete e o teu banquete. O evangelho de atitude não constrói bezerro de ouro, sobe no monte para ver fogo, escrever as promessas, Nigirai, Suiene, Sará, Varile, Mestre, Ará. O evangelho de atitude vence os mentirosos, vence os falsos, vence os hipócritas, vence a Jezabel, vence a doença, vence a morte, vence as perseguições. O evangelho de atitude prepara a mesa perante os teus inimigos, meus inimigos. O evangelho de atitude você precisa ter. Filipenses 2:2. Amor, ânimo e sentir a mesma coisa dos profetas da Bíblia, das Miriams, da Ana, das Déboras, das Estés, dos Moisés, dos Abraões, dos Elias, dos Eliseus, de Salomão. É isso aí. O evangelho de atitude vai mostrar, mulher, que tu és uma Ana, é uma Esté, é uma Miriam, é uma Débora, é uma Sara que gera ainda. O evangelho de atitude, o homem vai mostrar que tu ainda é um Abraão, é um Moisés, é um Elias, é um Eliseu, é um Salomão, é um Paulo. O evangelho de atitude fez João em Apocalipse olhar para o alto e ver o trono de Deus. João viu, porque João teve atitude de fé, de ver o que ninguém via. Você tem o evangelho de atitude de João, de Apocalipse, homem e mulher. Olha quantas vezes for necessária para o alto, eu vou ver e você vai ver. E vão dizer, você viu e eu vi. O que Deus mostrou a João vai mostrar a mim e a você. O evangelho de atitude vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Foi o evangelho de atitude que mudou a história de Jacó. Deus tinha uma aliança com Jacó. Jacó teve a atitude de ter uma aliança com Deus. E quem tem uma aliança com Deus tem a atitude de obedecer e santificar, de crer, de confiar, de se arrepender e de pedir perdão. O evangelho de atitude de um homem e de uma mulher faz aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você vai fazer uma aliança com Deus agora? É a atitude que vai mudar a tua história. E se você tem uma aliança com Deus, essa aliança vai ter a atitude de Deus de me honrar, a mim e os meus, os seus e você. Eu vos abençoo com a atitude que Deus me ensina na Bíblia. Eu vos abençoo em 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Eu te abençoo com o amor de Deus, o ânimo de Deus e o mesmo sentimento de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu te abençoo com a palavra de Deus. Nada é impossível para quem tem a atitude de crer no Deus de Israel. Eu encerro este culto com a atitude de um cristão, de um evangelho de atitude. Eu vos abençoo, que Deus cure essa enfermidade, que eu abençoo que o teu marido volte, tua esposa volte, os teus filhos volte, a tua saúde volte, as tuas emoções sejam abençoadas, as tuas finanças sejam prósperas.
Eu profetizo que você vai ver a atitude de Deus te dar casa própria, de pagar os teus débitos. Deus vai ter a atitude de te dar um bom emprego, uma boa empresa. Deus vai ter a atitude de te colocar em lugar de honra. Deus vai ter a atitude de preparar um lugar separado para você e para mim, cadeira especial, lugar especial de honra, de exaltação para mim e para os meus, para os teus e para você e para os seus. Deus é um Deus de atitude. A Bíblia nos mostra a atitude do Deus de Israel. O Deus de Israel tem a atitude de ser onipotente, a atitude de ser onipresente e a atitude de ser onisciente. É Deus de atitude. Então, se você serve ao Deus de atitude, tenha a atitude hoje de declarar: eu vivo o amor de Deus, eu tenho o ânimo de Deus e o mesmo sentimento de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vos abençoo. Jesus Cristo não voltando até sexta-feira. Esses crentes, esses evangelhos de atitude está em nossas vidas. E vamos esperar até sexta-feira mais notícias de Deus, atitudes do céu em mim e em você, nos meus e nos seus. Eu vos abençoo com a atitude que Deus me ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fique com a atitude do amor, do bom ânimo e do sentimento que você pode todas as coisas no Deus que Ele fortalece. Shalom Adonai. Compartilhe esse culto.